Você já parou para pensar por que sua vida parece uma busca interminável? Por que corre tanto e alcança tão pouco? Por que trabalha sem descanso e a paz permanece distante? A resposta está em uma única frase que Jesus pronunciou há 2000 anos. Uma verdade tão simples que confunde, tão profunda que liberta. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mateus 6:33. Não é um conselho opcional. É o princípio que governa o universo espiritual. É a chave que destrava todas as portas. É o segredo que a maioria conhece, mas poucos praticam. Vivemos em uma geração que inverteu a ordem divina. Buscamos primeiro as coisas, depois o reino. Queremos primeiro a prosperidade, depois a presença. Corremos atrás da provisão e esquecemos o provedor. Essa inversão é a raiz de toda a ansiedade, de toda a frustração, de todo o vazio que você carrega. Porque quando você busca as coisas antes do reino, transforma Deus em um meio e suas necessidades em um fim. E isso não é fé, isso é idolatria disfarçada de oração. Jesus sabia exatamente o que estava fazendo quando pronunciou essas palavras. Ele estava diante de uma multidão cansada, ansiosa, preocupada com o amanhã. Pessoas que se levantavam perguntando: o que vou comer? O que vou vestir? Como vou sobreviver? São as mesmas perguntas que ecoam em seu coração hoje. As mesmas que roubam seu sono, as mesmas que transformam sua oração em uma lista de pedidos desesperados. E no meio dessa ansiedade coletiva, Jesus oferece uma solução tão contraintuitiva que parece loucura. Pare de buscar as coisas e busque o reino. Mas o que significa buscar primeiro o reino? Não é apenas frequentar cultos, não é apenas ler a Bíblia de vez em quando, não é apenas orar quando a crise bate à porta. Buscar o reino é fazer de Deus sua prioridade absoluta, seu tesouro supremo, seu desejo acima de todos os desejos. É acordar com Ele em sua mente, é tomar decisões consultando sua vontade, é viver cada momento consciente de sua presença, é alinhar sua vida com seus valores, mesmo quando o mundo inteiro caminha na direção oposta. A justiça de Deus é outro elemento dessa equação divina. Não se trata de uma justiça humana, cheia de falhas e parcialidades. É a justiça que vem do alto, aquela que Jesus nos conferiu na cruz. Quando você busca essa justiça, está reconhecendo que suas próprias forças são insuficientes. Está admitindo que precisa ser transformado de dentro para fora. Está dizendo: Senhor, não quero apenas ser abençoado, quero ser parecido contigo. Pense em José, aquele jovem vendido como escravo pelos próprios irmãos. Ele tinha todos os motivos para buscar primeiro sua liberdade, sua vingança, sua restauração. Mas mesmo na prisão egípcia, José buscou primeiro o reino. Ele serviu com integridade, interpretou sonhos não para se promover, mas para glorificar a Deus. E o que aconteceu? Todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. Ele não buscou o poder, mas tornou-se governador. Não buscou riquezas, mas administrou a economia de uma nação. Não buscou reconhecimento, mas seu nome atravessou gerações. A provisão seguiu a prioridade. Essa é a lei espiritual que muitos ignoram. Quando você coloca Deus em primeiro lugar, Ele assume a responsabilidade por todo o resto. Não porque Ele é obrigado, mas porque você entrou no fluxo da ordem divina. Você parou de remar contra a correnteza e começou a navegar na direção que o Criador estabeleceu. E nessa corrente, as bênçãos não são um prêmio pelo seu esforço, mas uma consequência natural do seu alinhamento. Mas veja bem, buscar primeiro o reino não é uma fórmula mágica. Não é trocar Deus por bênçãos. Não é manipulação espiritual disfarçada de fé. É um relacionamento genuíno onde você ama a Deus por quem Ele é, não pelo que Ele pode fazer. É confiar nele mesmo quando as circunstâncias não mudam imediatamente. É adorá-lo no deserto antes de chegar à terra prometida.
Porque se você só busca o reino para conseguir as coisas, seu coração ainda está nas coisas, não no reino. Davi compreendeu isso quando escreveu no Salmo 37:4: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Não diz, agrada ao Senhor para que Ele satisfaça. Diz, agrada-te. Encontre seu prazer nele, faça dele sua alegria suprema. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Seus desejos começam a se alinhar com os desejos dele. Você passa a querer o que ele quer. E aquilo que ele quer para você é sempre infinitamente melhor do que aquilo que você imaginava para si mesmo. Quantas vezes você já orou pedindo algo e Deus não respondeu? Quantas portas você bateu e permaneceram fechadas? Quantos sonhos você alimentou que nunca se realizaram? E você interpretou isso como rejeição divina, como se Deus não se importasse. Mas a verdade é que Deus estava protegendo você de algo que não era o melhor. Ele estava impedindo que você se estabelecesse em um lugar menor do que aquele que Ele preparou. Porque Deus não nega bênçãos. Ele protela até que você esteja pronto para carregar o peso da resposta. A ansiedade que você sente não vem da falta de provisão. Vem da falta de prioridade correta. Quando o reino está em primeiro lugar, você descansa. Quando as coisas estão em primeiro lugar, você entra em colapso. Porque as coisas são instáveis. O emprego pode acabar. A saúde pode falhar. O relacionamento pode desmoronar. Mas o reino é eterno, inabalável, garantido pela palavra do próprio Deus. Jesus ilustrou isso de forma magistral quando falou sobre os lírios do campo e as aves do céu. Eles não se afligem, não acumulam, não perdem o sono com o amanhã, e ainda assim são sustentados. Não porque são especiais, mas porque estão sob o cuidado de um Pai que conhece suas necessidades antes mesmo que elas existam. Se Deus cuida de uma flor que hoje existe e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais cuidará de você, criado à sua imagem e semelhança. Mas aqui está o problema. Você diz que confia em Deus, mas vive como se tudo dependesse de você. Você declara que Ele é fiel, mas age com medo do futuro. Você canta que Ele é suficiente, mas busca segurança em tudo, exceto nele. E essa contradição entre o que você professa e o que você pratica é o que aprisiona sua alma em um ciclo de frustração sem fim. Hoje, Deus está chamando você para quebrar esse ciclo, para inverter a ordem, para colocar o reino onde ele sempre deveria estar. Em primeiro lugar, não amanhã, não na próxima crise, hoje. Agora mesmo, neste momento em que você ouve essas palavras, o Espírito Santo está estendendo um convite. Um convite para confiar plenamente, para largar o controle, para parar de lutar e começar a descansar na provisão daquele que nunca falhou e nunca falhará. Você é um filho, não um escravo. Você é herdeiro, não mendigo. E herdeiros não imploram por migalhas. Eles caminham na autoridade da herança que já lhes foi garantida. Tudo o que você precisa já foi providenciado. Toda bênção já foi liberada. Toda promessa já foi confirmada. O que falta não é a ação de Deus, é o alinhamento do seu coração. Existe uma pergunta que atravessa gerações e atormenta corações. Como buscar primeiro o reino em um mundo que exige tanto de mim? Como priorizar o invisível quando o visível grita tão alto? A resposta não está em fazer mais, mas em ser diferente. Buscar o reino não é adicionar mais atividades religiosas à sua agenda. É transformar a maneira como você vive cada atividade. É santificar o comum. É trazer a presença de Deus para o seu trabalho, para a sua casa, para suas conversas, para seus pensamentos. Quando o apóstolo Paulo disse em Colossenses 3:2, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra,
Ele não estava sugerindo que você ignore suas responsabilidades. Ele estava mostrando onde sua mente deve estar ancorada. Você pode estar lavando louças, mas seu coração está no trono de Deus. Você pode estar em uma reunião de negócios, mas sua consciência está sintonizada com o Espírito. Buscar primeiro o reino é viver com uma dupla cidadania: pés na terra, coração no céu. Mas a maioria das pessoas falha justamente nesse ponto. Elas dividem a vida em compartimentos. Existe o sagrado e existe o secular. Existe o tempo de Deus e existe o tempo das obrigações. E nessa divisão, Deus fica confinado a um domingo pela manhã, a uma oração antes das refeições, a um momento devocional apressado. O resto da semana é governado pela lógica do mundo, pelos valores do mercado, pela pressão da sobrevivência. E você se pergunta por que não experimenta o poder de Mateus 6,33 em sua vida. É porque você não está buscando primeiro o reino, você está encaixando o reino nos espaços que sobram. Veja o exemplo de Daniel. Ele foi arrancado de sua terra, levado para a Babilônia, treinado para servir um rei pagão. Ele tinha todas as desculpas para comprometer sua fé. Poderia dizer: Deus entende minha situação, preciso sobreviver, preciso me adaptar. Mas Daniel fez uma escolha radical. Ele resolveu em seu coração não se contaminar. Ele buscou primeiro o reino, mesmo quando isso poderia custar sua vida. E o que aconteceu? Todas as outras coisas lhe foram acrescentadas. Sabedoria 10 vezes superior, favor diante de reis, proteção na cova dos leões, influência que mudou o curso de impérios. Porque quando você não negocia seus princípios, Deus não negocia suas promessas. A verdade que você precisa entender é esta: Deus não está impressionado com sua ocupação. Ele está interessado em sua devoção. Você pode estar tão ocupado servindo que esquece de adorar. Pode estar tão focado em fazer que negligencia o ser. E no processo, constrói um ministério sem presença, uma vida religiosa sem intimidade, uma fé que produz ativismo, mas não transforma caráter. Jesus foi claro em Mateus 6, nos versículos que antecedem essa promessa poderosa. Ele falou sobre dar esmolas em secreto, orar em secreto, jejuar em secreto. Por quê? Porque buscar primeiro o reino é uma questão do coração, não de performance pública. É entre você e Deus. É no lugar secreto que as prioridades são definidas. É na intimidade que o reino se estabelece. E quando o reino está estabelecido no seu interior, ele transborda para o exterior. Mas aqui está o problema: você quer as coisas acrescentadas sem buscar primeiro o reino. Quer a promoção sem a transformação. Quer a bênção sem a obediência. Quer o milagre sem o relacionamento. E isso não funciona no reino espiritual, porque Deus não é um distribuidor automático onde você insere uma oração e sai uma bênção. Ele é um pai que deseja relacionamento. E pais generosos não negam boas coisas aos filhos, mas primeiro querem saber se os filhos estão prontos para lidar com a bênção. Pense na mulher com fluxo de sangue. Ela gastou tudo o que tinha com médicos, estava no fim de suas forças. Mas quando ouviu falar de Jesus, algo mudou dentro dela. Ela não buscou primeiro a cura, ela buscou primeiro o curador. Ela disse: se eu apenas tocar suas vestes, ficarei curada. Não era sobre o milagre, era sobre a pessoa de Cristo. E quando ela tocou, o poder fluiu. A cura foi acrescentada porque ela buscou primeiro o reino encarnado que caminhava entre os homens. Essa é a mentalidade que Deus está restaurando em você hoje.
Pare de correr atrás das coisas. Corra em direção ao Pai. Pare de buscar soluções. Busque o solucionador. Porque quando você encontra Deus, você encontra tudo o que precisa. Ele não é uma parte da resposta. Ele é a resposta completa. E todas as coisas não vêm separadas dele. Elas vêm através dele, por causa dele, como resultado da presença dele em sua vida. Mas há um custo nessa busca. Buscar primeiro o reino significa dizer não a coisas que o mundo diz sim. Significa nadar contra a correnteza. Significa ser incompreendido. Significa escolher o altar quando outros escolhem o conforto. Significa jejuar quando outros festejam. Significa orar quando outros dormem. Significa perdoar quando a justiça humana pede vingança. Significa dar quando a lógica aconselha guardar. Porque o reino opera em uma economia invertida. Quem perde, ganha. Quem morre, vive. Quem serve, lidera. Jesus disse em Mateus 16, 25, quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Essa é a paradoxo do reino. Você só recebe quando entrega, só é exaltado quando se humilha, só é rico quando se esvazia. E essa lógica confunde a mente natural, mas liberta o espírito. Quantas vezes você segurou com força algo que Deus pediu que você soltasse? Um relacionamento tóxico, um emprego que rouba sua paz, um hábito que aprisiona sua alma, um sonho que não é da vontade dele. E por medo de perder, você se recusa a soltar. Mas Deus está dizendo hoje, solte, confie. Busque primeiro o reino, e aquilo que é verdadeiramente seu, ninguém poderá tirar. E aquilo que não é, por melhor que pareça, só está atrasando o melhor que eu preparei. A fé que Deus honra não é aquela que exige garantias antes de obedecer. É a fé de Abraão, que saiu sem saber para onde ia. É a fé de Moisés, que deixou o palácio do Egito. É a fé dos discípulos, que largaram suas redes. É a fé de Maria, que disse, faça-se em mim segundo a tua palavra, mesmo sem entender como. Essas pessoas buscaram primeiro o reino, e a história testemunha que todas as outras coisas lhes foram acrescentadas. Você pode estar pensando, mas eu preciso pagar contas, preciso cuidar da família, preciso ser responsável. E Deus responde, você acha que eu não sei disso? Eu conheço suas necessidades antes que você as mencione. Mas o que eu estou testando não é sua capacidade de planejar, é sua disposição de confiar. Porque quando você busca primeiro o reino, não está sendo irresponsável, está sendo obediente. E Deus nunca pediu que alguém obedecesse sem prover os meios para cumprir a obediência. Veja a viúva de Sarepta. Ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Era sua última refeição antes de morrer de fome com seu filho. E Elias chega pedindo justamente aquilo que ela não podia dar. Mas ela fez uma escolha de fé. Ela buscou primeiro o reino, alimentando o profeta antes de alimentar a si mesma. E o que aconteceu? A farinha não se acabou, o azeite não faltou. A provisão foi acrescentada porque ela colocou Deus em primeiro lugar, mesmo no meio da escassez. Essa é a promessa de Mateus 6,33 se cumprindo diante de seus olhos. Não é sobre ter abundância para então ser generoso. É sobre ser generoso e então experimentar a abundância de Deus. Não é sobre esperar a bênção para depois buscar o reino. É sobre buscar o reino e então ver a bênção fluir. A ordem não pode ser invertida. Se você inverter, perde o poder da promessa. Tem uma palavra na promessa de Jesus que muitos ignoram, mas que carrega um peso enorme, acrescentadas. Não diz que as coisas serão conquistadas. Não diz que você terá que lutar por elas. Diz que serão acrescentadas. Isso significa que você não precisa manipular, não precisa forçar, não precisa roubar o que é seu por direito. Quando você busca primeiro o reino, Deus assume a responsabilidade de adicionar à sua vida tudo aquilo que você realmente precisa.
Ele se torna o gerente das suas necessidades. E nenhum gerente é mais eficiente, mais fiel, mais generoso do que o próprio Deus. Mas para que isso funcione, você precisa largar o controle. Precisa parar de tentar resolver tudo sozinho. Precisa descansar na soberania divina. E isso é difícil, especialmente em uma cultura que idolatra a autonomia, que glorifica o eu me fiz por mim mesmo, que despreza a dependência, mas o reino de Deus opera na contramão dessa mentalidade. No reino, dependência não é fraqueza, é sabedoria. Reconhecer que você precisa de Deus não é humilhação, é honestidade. E Deus exalta os humildes, mas resiste aos soberbos. O rei Salomão entendeu isso. Quando Deus lhe apareceu e disse: "Pede o que quiseres", Salomão poderia ter pedido riqueza, poder, longevidade. Mas ele pediu sabedoria para governar o povo. Ele buscou primeiro a justiça do reino. E o que Deus fez? Acrescentou tudo o mais. Salomão recebeu sabedoria incomparável, mas também riqueza inimaginável e honra entre as nações. Porque quando você busca o que agrada ao coração de Deus, Ele derrama sobre você muito além do que você pediu ou imaginou. Efésios 3:20 confirma isso. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A chave está nessa última frase. O seu poder que opera em nós. Deus não opera na sua vida enquanto você está no controle. Ele espera você render, confiar, buscar primeiro o reino. Então o poder dele é ativado, então as coisas são acrescentadas, não pela sua força, mas pela graça dele. Mas aqui está a verdade dura. Muitos estão espiritualmente falidos porque vivem na ordem errada. Buscam primeiro o sucesso profissional e esperam que Deus abençoe. Buscam primeiro a segurança financeira e depois pensam em contribuir para o reino. Buscam primeiro o reconhecimento humano e tratam a aprovação de Deus como algo secundário. E depois se perguntam por que vivem ansiosos, vazios, insatisfeitos. É porque estão tentando construir um edifício sem alicerce. E Jesus foi claro. Todo aquele que ouve suas palavras e não as pratica é como o homem que construiu sua casa sobre areia. Quando a tempestade vem, tudo desmorona. A tempestade sempre vem. A crise sempre chega. O inesperado sempre acontece. E nessas horas, a única coisa que permanece é aquilo que está fundamentado no reino. Seu emprego pode acabar, mas sua identidade em Cristo não. Sua conta bancária pode zerar, mas a provisão de Deus, não. Sua saúde pode fraquejar, mas a fidelidade dele, não. Porque as coisas acrescentadas por Deus não estão sujeitas às flutuações da economia mundial, aos caprichos do destino, às circunstâncias imprevisíveis. Elas estão garantidas pela palavra de um Deus que não mente e não muda. Jeremias 17:7-8 pinta uma imagem poderosa. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. No ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Você percebe? A árvore não teme a seca porque suas raízes estão nas águas. Você não precisa temer o futuro quando suas raízes estão no reino. As circunstâncias podem mudar, mas sua fonte permanece. Mas tem gente que está tentando dar frutos sem raízes, tentando prosperar sem fundamento, tentando colher sem plantar nas coisas certas. E por mais que se esforcem, a frustração é inevitável. Porque você não pode burlar as leis espirituais. Você não pode semear no mundo e esperar colher no reino. Você não pode priorizar as coisas e esperar que Deus as acrescente. A ordem divina é inegociável. Jesus contou a parábola do joio e do trigo. Ambos crescem no mesmo campo,
Ambos recebem a mesma chuva, o mesmo sol, mas na colheita são separados. Um é guardado, o outro é queimado. Por quê? Porque a natureza interna é diferente. Não é sobre onde você está, é sobre o que você é. Se você busca primeiro o reino, você é trigo. E trigo é valioso, é preservado, é multiplicado. Mas se você busca primeiro as coisas, você é joio. Pode parecer bem por um tempo, mas o fim é diferente. A mentalidade do reino transforma sua relação com o dinheiro. No mundo, dinheiro é poder. No reino, dinheiro é mordomia. No mundo, você acumula para si. No reino, você administra para Deus. Jesus disse que não se pode servir a Deus e às riquezas, não porque dinheiro seja mau, mas porque ele é um Senhor exigente. Se você permitir, ele se tornará seu Deus. E quando você tem um Deus falso, o Deus verdadeiro não pode operar plenamente em sua vida. Provérbios 3, 9 e 10 diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros. Primícias não são sobras, são as primeiras, as melhores. Quando você dá a Deus o primeiro e o melhor, você está declarando: minha confiança não está no que tenho, mas em quem me dá. E Deus responde essa declaração de fé enchendo seus celeiros. Não para você acumular, mas para você ser canal de bênçãos para outros. Existe uma mentalidade de escassez que aprisiona muitas pessoas. Não tenho o suficiente, preciso guardar, preciso proteger o pouco que tenho. E por causa dessa mentalidade, as mãos ficam fechadas. E mãos fechadas não recebem nada novo. Mas quando você busca primeiro o reino, você entra na mentalidade de abundância. Não porque você tem muito, mas porque você conhece aquele que é dono de tudo. E quando suas mãos se abrem para dar, elas se abrem para receber também. A generosidade cria um ciclo de bênçãos, onde quanto mais você libera, mais Deus derrama. Paulo escreveu em 2 Coríntios 9, 6: aquele que semeia pouco, pouco também colherá, e o que semeia com fartura, com abundância, também colherá. A lei da semeadura e da colheita não é suspensa só porque você está com medo. Se você semear com medo, colherá escassez. Se semear com fé, colherá abundância. Mas primeiro você precisa decidir onde está semeando. Se está semeando no reino ou no mundo. Tem pessoas que dizimam esperando prosperidade instantânea. E quando ela não vem imediatamente, param de dizimar. Mas dizimar não é negociação, é obediência. Não é investimento, é adoração. Quando você devolve o dízimo, não está fazendo um favor a Deus. Está reconhecendo que tudo pertence a Ele. E Deus não precisa do seu dinheiro, mas você precisa da lição de generosidade e confiança que o ato de dizimar ensina. Malaquias 3:10 é direto. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. Essa é a única vez na Bíblia em que Deus diz: prove-me. Ele está tão confiante na fidelidade dele que convida você a testar. Busque primeiro o reino, honrando a Deus com suas finanças, e veja se ele não abre as janelas do céu sobre sua vida. Mas buscar primeiro o reino não é apenas sobre dinheiro, é sobre tempo, é sobre atenção, é sobre energia. Onde você investe seu tempo revela o que você realmente valoriza. Você pode dizer que Deus é prioridade, mas sua agenda conta a verdade. Se não há tempo para oração, para leitura da palavra, para comunhão com outros crentes, então o reino não está em primeiro lugar. Está nos espaços que sobram, se é que sobram. Jesus se levantava de madrugada para orar. Marcos 1:35 diz: tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Se o próprio Filho de Deus precisava desse tempo a sós com o Pai, quanto mais você?
Mas a maioria das pessoas começa o dia checando redes sociais, notícias, mensagens e, no processo, permitem que o mundo defina o tom do dia antes de Deus ter a chance de falar. E depois se perguntam por que vivem reativos, ansiosos, sem direção. Buscar primeiro o reino é começar o dia com Deus. É dar a Ele a primeira hora, os primeiros pensamentos, a primeira atenção. Porque o que você alimenta primeiro determina o que crescerá em você. Se você alimenta sua alma com a palavra, crescerá a fé. Se alimenta sua mente com preocupações, crescerá a ansiedade. A escolha é sua, mas as consequências são inevitáveis. O Salmo 1 descreve o homem bem-aventurado como aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas que tem seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Esse homem é como árvore plantada junto a ribeiros de águas que no devido tempo dá o seu fruto. Perceba, no devido tempo, não no seu tempo, no tempo de Deus. Mas quando você busca primeiro o reino, você pode confiar que o tempo dele é perfeito. E no devido tempo, tudo o que foi prometido será cumprido. Mas tem gente tão impaciente que desiste no meio do processo. Planta hoje e quer colher amanhã. Ora uma vez e espera a resposta imediata. Começa a buscar o reino, mas quando as coisas não mudaram em uma semana, voltam aos velhos padrões. Mas fé não é micro-ondas, é fornalha, é processo, é perseverança, é continuar buscando mesmo quando os resultados ainda são invisíveis. Porque no reino espiritual, as coisas existem antes de se manifestarem. Você precisa crer no invisível antes de ver o visível. Hebreus 11, 1 define fé como a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Quando você busca primeiro o reino, você está exercitando essa fé. Você está dizendo, eu não vejo a provisão ainda, mas eu sei que está a caminho. Eu não sinto a mudança ainda, mas eu creio que está acontecendo. Eu não entendo o processo, mas eu confio no controlador do processo. E no meio dessa espera, Deus está trabalhando. Não apenas nas circunstâncias, mas em você. Porque o maior milagre não é receber as coisas acrescentadas, é ser transformado enquanto você espera por elas. É desenvolver caráter, paciência, humildade, dependência de Deus. É descobrir que você não precisa das coisas para ser completo, porque Deus é tudo o que você realmente necessita. E quando você chega nesse lugar, as coisas acrescentadas são apenas o bônus, não a razão da sua alegria. Moisés passou 40 anos no deserto, sendo preparado para liderar Israel por 40 anos. Parece desperdício? Para Deus, não. Porque Deus não estava com pressa de libertar Israel, ele estava com pressa de transformar Moisés. E quando Moisés estava pronto, a libertação aconteceu. Da mesma forma, Deus não está atrasado nas suas promessas. Ele está no tempo certo para a sua maturidade. Às vezes, Deus retém a bênção, não porque Ele é cruel, mas porque você ainda não está preparado para lidar com ela. Imagine um pai dando as chaves de um carro a uma criança de 5 anos. A criança até pode querer muito, pode pedir com insistência, mas o pai sabe que ela não tem maturidade para aquilo, e por amor, ele nega. Da mesma forma, Deus olha para você e diz, eu tenho muito mais para você, mas primeiro preciso preparar você para o muito mais. José tinha 17 anos, quando sonhou que seria grande, mas só se tornou governador aos 30. 13 anos de espera, 13 anos de escravidão, prisão, esquecimento. Mas nesses 13 anos, Deus estava forjando o caráter de um governador. Porque se José tivesse recebido o poder aos 17, sua imaturidade teria destruído tudo. Mas aos 30, depois do deserto, ele estava pronto. E quando Deus disse agora, todas as coisas foram acrescentadas de uma só vez. Autoridade, riqueza, família, honra, propósito. A pergunta é, você está disposto a confiar no processo?
Está disposto a buscar primeiro o reino mesmo quando as respostas demoram? Está disposto a obedecer mesmo quando não entende? Porque a obediência é o que ativa as promessas. Fé sem ação é morta. Você pode dizer que crê em Mateus 6,33, mas se não está buscando primeiro o reino na prática, sua fé é apenas teórica. Tiago 2,17 é claro. A fé, se não tiver obras, por si só, está morta. Quais são as obras que demonstram que você está buscando primeiro o reino? É acordar mais cedo para orar. É escolher a igreja em vez do compromisso social. É perdoar quando seria mais fácil guardar rancor. É dar quando seria mais lógico acumular. É servir quando seria mais confortável ser servido. É falar de Jesus quando seria mais seguro ficar calado. Essas são as obras que provam que o reino está em primeiro lugar. Mas cuidado com o extremo oposto. Tem gente que transforma buscar o reino em legalismo. Faz tudo certinho, cumpre todas as regras, mas o coração está longe de Deus. São os fariseus modernos, aparência impecável, interior podre. E Jesus foi mais duro com esses do que com qualquer outro grupo, porque hipocrisia é abominação para Deus. Buscar primeiro o reino é autenticidade, é viver de dentro para fora, não de fora para dentro. É não fazer as coisas para impressionar pessoas, mas para agradar a Deus. É não usar máscara religiosa, mas caminhar em transparência. Porque Deus não se importa com sua performance, Ele se importa com seu coração. E quando seu coração está alinhado com o reino, suas ações fluem naturalmente. Jesus resumiu toda a lei em 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Se você faz isso, está buscando primeiro o reino, porque amor é a essência do reino. E onde há amor genuíno, todas as outras coisas encontram seu lugar certo. Suas prioridades se alinham, suas escolhas se purificam, sua vida reflete a presença de Deus. E quando sua vida reflete a presença de Deus, você se torna uma testemunha viva de Mateus 6,33. As pessoas ao seu redor veem que você não está ansioso como elas, que você tem paz no meio da tempestade, que você prospera mesmo quando a economia colapsa. E elas perguntam: qual é o segredo? E você tem a oportunidade de apontar para Jesus e dizer: não sou eu, é Ele. Eu apenas busquei primeiro o reino e todas essas coisas me foram acrescentadas. Há uma batalha invisível acontecendo neste exato momento. Uma batalha pela sua prioridade. O inimigo sabe que se ele conseguir desviar seu foco do reino, ele neutraliza seu poder. Por isso ele não vem necessariamente com tentações escandalosas. Ele vem com distrações aparentemente inofensivas, um pouco mais de trabalho, um pouco mais de entretenimento, um pouco mais de preocupação. E antes que você perceba, o reino está em último lugar, não por rejeição deliberada, mas por negligência gradual. Jesus alertou sobre isso na parábola do semeador. Algumas sementes caíram entre espinhos e foram sufocadas. Marcos 4,19 explica: mas os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e as demais ambições, vindo, sufocam a palavra e fica infrutífera. Os espinhos não são coisas necessariamente más. São os cuidados, as ambições, as preocupações da vida. Mas quando essas coisas ocupam o espaço que deveria ser do reino, elas matam o fruto espiritual. Você precisa identificar os espinhos em sua vida. O que está sufocando sua busca pelo reino? É a televisão que rouba seu tempo de oração? É o trabalho em excesso que não deixa espaço para a comunhão? É o medo que paralisa sua generosidade? É o orgulho que impede sua submissão a Deus? Seja honesto, porque até que você identifique e arranque os espinhos, a palavra permanecerá infrutífera em você. Buscar primeiro o reino exige discernimento. Nem tudo que é urgente é importante. Nem tudo que grita alto merece sua atenção. Você precisa aprender a dizer não para o bom, para ter espaço para o melhor.
E o melhor sempre será aquilo que edifica o reino, que aproxima você de Deus, que tem valor eterno. Paulo escreveu em Filipenses 4:8: Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Essa é a lista de verificação para suas prioridades. Se algo não passa nesse filtro, não merece espaço na sua vida, porque sua mente é o campo de batalha onde o reino é estabelecido ou perdido. O mundo quer preencher sua mente com ansiedade, comparação, inveja, luxúria, amargura. E se você permitir, esses pensamentos se tornarão fortalezas. Mas 2 Coríntios 10:5 diz que devemos levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso é buscar primeiro o reino no campo mental. É rejeitar os pensamentos que contradizem a palavra. É substituir a mentira pela verdade. É renovar sua mente diariamente até que ela pense como Cristo pensa. E quando sua mente está renovada, suas emoções se estabilizam. Porque emoções são frequentemente o resultado de pensamentos. Se você pensa em fracasso, sentirá desânimo. Se pensa em problemas, sentirá ansiedade. Mas se você pensa na fidelidade de Deus, sentirá paz. Se pensa nas promessas dele, sentirá esperança. Romanos 12:2 não está brincando quando diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Mas renovar a mente não acontece por osmose. Exige disciplina, exige exposição constante à palavra, exige comunhão com pessoas que também buscam o reino. Exige sabedoria para escolher o que você assiste, o que você ouve, o que você lê. Porque tudo isso está moldando quem você está se tornando. E Deus não pode acrescentar coisas a um vaso que está cheio de porcaria. Jesus disse em Mateus 12:34, da abundância do coração, a boca fala. O que tem saído da sua boca ultimamente? Reclamação ou gratidão? Dúvida ou fé? Crítica ou encorajamento? Suas palavras revelam o estado do seu coração. E se o coração não está buscando primeiro o reino, suas palavras não terão poder. Porque palavras sem alinhamento espiritual são apenas ruído. Provérbios 18:21 declara: a morte e a vida estão no poder da língua. Você está falando vida ou morte sobre sua situação? Está declarando as promessas de Deus ou repetindo as mentiras do inimigo? Porque suas palavras têm poder criativo. Elas moldam sua realidade. E quando você busca primeiro o reino, suas palavras começam a se alinhar com o reino. Você para de falar escassez e começa a declarar abundância. Não porque você nega os problemas, mas porque você conhece aquele que é maior que qualquer problema. Tem uma disciplina espiritual que a igreja moderna largou, mas que é poderosa demais para ser ignorada: o jejum. Jesus não disse, se vocês jejuarem, ele disse, quando jejuarem. Ele esperava que seus seguidores jejuassem. Por quê? Porque jejum é uma das formas mais profundas de buscar primeiro o reino. É dizer para seu corpo: você não me controla, Deus controla. É sacrificar o físico pelo espiritual. É criar espaço para que Deus fale mais alto que seus desejos. Isaías 58 descreve o jejum que Deus escolheu. Não é apenas deixar de comer. É soltar as ligaduras da maldade, desfazer as ataduras do jugo, deixar livres os oprimidos, repartir o pão com os famintos. É buscar justiça enquanto você busca a Deus. E quando você faz isso, o versículo 8 promete: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá adiante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Todas essas coisas serão acrescentadas quando você busca primeiro o reino através do jejum.
Mas jejum sem propósito é apenas dieta. Você precisa jejuar com intenção, jejuar buscando uma resposta, jejuar intercedendo por alguém, jejuar quebrando fortalezas espirituais, jejuar em arrependimento. E quando você combina jejum com oração, coisas sobrenaturais acontecem, portas se abrem, montanhas se movem, demônios são expulsos, porque você entrou em uma dimensão espiritual que a maioria nunca experimenta. Outra disciplina esquecida é a adoração. Não a música que você canta no domingo, mas o estilo de vida que você vive de segunda a sábado. Romanos 12:1 fala de oferecer o corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Isso significa que cada ação, cada palavra, cada pensamento pode ser um ato de adoração, se for feito para a glória de Deus. Você está trabalhando? Adore através da excelência. Está cuidando da família? Adore através do serviço. Está passando por provação? Adore através da confiança. Quando você transforma a sua vida inteira em adoração, você está buscando primeiro o reino em cada momento. E Deus habita no meio de louvores. Onde há adoração genuína, há manifestação da presença. E onde há presença, há transformação. E onde há transformação, todas as coisas são acrescentadas. Mas a adoração mais profunda acontece quando você não tem motivos visíveis para adorar. Quando Jó perdeu tudo, ele caiu em terra e adorou. Quando Paulo e Silas estavam presos, cantaram hinos à meia-noite. Quando Jesus estava na cruz, ele disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Essas pessoas buscaram primeiro o reino, mesmo quando o reino parecia estar distante. E por causa disso, elas se tornaram gigantes espirituais cujo testemunho atravessa milênios. A pergunta que Deus está fazendo a você hoje é: até onde vai sua busca? Você busca o reino apenas quando está confortável? Apenas quando as coisas estão indo bem? Ou você busca o reino especialmente quando tudo desmorona? Porque a fé que é testada é a fé que se fortalece. E Deus permite testes não para destruir você, mas para revelar do que você é feito e para levar você a um nível mais profundo de intimidade com Ele. A promessa de Mateus 6,33 tem uma dimensão que poucos enxergam. Ela não é apenas individual, é comunitária. Quando você busca primeiro o reino, você não busca sozinho, você busca junto com um corpo, uma família espiritual, uma igreja, e juntos vocês se tornam uma força imparável. Porque onde 2 ou 3 estão reunidos em nome de Jesus, Ele está no meio. E onde Jesus está, o impossível se torna possível. Mas muitos crentes vivem isolados, vão à igreja apenas quando conveniente, não se comprometem com uma comunidade, não se submetem à liderança espiritual. E depois se perguntam por que não crescem. É porque Deus projetou o crescimento para acontecer em comunidade. Hebreus 10:25 adverte para não abandonarmos nossa congregação. Não é sugestão, é mandamento. Porque sem comunidade, você está vulnerável. Sem comunidade, você perde perspectiva. Sem comunidade, é fácil desviar. Quando você busca primeiro o reino, você busca uma igreja onde a presença de Deus é real, onde a palavra é pregada sem diluição, onde há amor genuíno entre os irmãos. E você se envolve. Não como espectador, mas como participante. Você usa seus dons para edificar o corpo. Você contribui financeiramente para que o evangelho avance. Você ora pelos líderes. Você serve nas áreas onde há necessidade. E no processo, você descobre que dar é mais bem-aventurado que receber. Atos 2 descreve a igreja primitiva. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos. E o Senhor acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos.
Percebe? Quando a igreja buscava primeiro o reino coletivamente, Deus acrescentava não apenas bênçãos materiais, mas almas. O reino crescia porque a prioridade estava certa. Mas hoje muitas igrejas inverteram a ordem. Focam em crescimento numérico, em construções impressionantes, em programas elaborados, mas negligenciam a presença de Deus. E o resultado é uma igreja grande, mas vazia, cheia de pessoas, mas sem poder, com muita atividade, mas sem transformação. Porque quando você busca as coisas em vez do reino, mesmo na igreja, você perde o essencial. Jesus disse em Mateus 16:18, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele edifica, não você. Sua responsabilidade é buscar primeiro o reino, e Jesus assume a responsabilidade de edificar a igreja. Mas quando você tenta edificar com métodos humanos, com marketing, com entretenimento, você pode até atrair multidões, mas não edificará a igreja de Cristo. A igreja que busca primeiro o reino é uma igreja poderosa. Os enfermos são curados, os oprimidos são libertos, os perdidos são salvos, porque a presença de Deus está ali, e onde a presença está, o sobrenatural flui. Mas isso exige que os membros da igreja também busquem primeiro o reino individualmente, porque uma igreja forte é feita de crentes fortes. E crentes fortes são aqueles que colocaram Deus em primeiro lugar em suas vidas. Outro aspecto da busca pelo reino é a evangelização. Jesus disse em Mateus 28:19, ide e fazei discípulos de todas as nações. Não é opcional, não é apenas para pastores ou missionários, é para todo aquele que se chama pelo nome de Cristo. Se você busca primeiro o reino, você se importa com a expansão do reino. Isso significa compartilhar o evangelho com ousadia, fazer discípulos com intencionalidade, investir na vida de outros. Mas evangelização sem amor é apenas proselitismo. Paulo disse em 1 Coríntios 13:1 que se ele falasse as línguas dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como o bronze que soa. Da mesma forma, você pode pregar a palavra perfeitamente, mas se não há amor genuíno pelas pessoas, seu testemunho é vazio. Buscar primeiro o reino é amar como Jesus amou. É ver as pessoas como ele vê. É ter compaixão pelos perdidos. É estar disposto a investir tempo, energia, recursos para que outros conheçam a verdade. E quando você faz isso, algo sobrenatural acontece. Você se torna um canal de bênçãos. Não apenas recebe, mas distribui. Não apenas é abençoado, mas abençoa. E nesse fluxo de dar e receber, você experimenta a plenitude de Mateus 6:33. Porque as coisas não são acrescentadas apenas para seu consumo, mas para sua contribuição. Deus não te prospera para você esbanjar em luxo, mas para você ser generoso em amor. Lucas 6:38 resume: dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. A ordem é: primeiro você dá, depois recebe. Primeiro você semeia, depois colhe. Primeiro você busca o reino servindo, depois Deus acrescenta as coisas suprindo. E a medida que você usa para dar é a medida que será usada para você receber. Se você dá com mesquinhez, receberá com escassez. Se dá com generosidade, receberá com abundância. Existe uma dimensão de Mateus 6:33 que é profundamente pessoal: relacionamentos. Quando você busca primeiro o reino, seus relacionamentos mudam. Você para de buscar pessoas que apenas te servem e começa a valorizar pessoas que te desafiam espiritualmente. Você para de investir em relacionamentos tóxicos e começa a cultivar amizades que te aproximam de Deus. Porque você reconhece que quem você se associa determina quem você se torna. Provérbios 13:20 alerta: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos sofre aflição. Se você quer buscar primeiro o reino,
você precisa se cercar de pessoas que também têm essa prioridade. Pessoas que te inspiram, que oram por você, que te corrigem quando necessário, que celebram suas vitórias e choram em suas derrotas. Essas são as amizades que Deus acrescenta quando você busca primeiro o reino. E se você é casado, buscar primeiro o reino significa fazer de Cristo o centro do seu casamento. Não é você e seu cônjuge contra o mundo, é você, seu cônjuge e Deus governando o lar. Efésios 5 fala sobre maridos amarem suas esposas como Cristo amou a igreja, e esposas respeitarem seus maridos. Quando ambos buscam primeiro o reino, o casamento floresce, porque a presença de Deus cura feridas, renova amor, fortalece compromisso. Mas se vocês colocaram a carreira, os filhos, até o conforto antes de Deus, o casamento está vulnerável. Porque sem o fundamento do reino, qualquer pressão pode causar rachaduras. Mas quando Deus está no centro, vocês podem atravessar tempestades juntos e sair mais fortes, porque Ele é a cola que mantém o casamento unido quando tudo mais tentaria separá-los. Estamos chegando ao fim desta jornada pelas profundezas de Mateus 6,33. E se há uma verdade que deve estar gravada em seu coração agora, é esta: Deus não está testando sua capacidade de sobreviver. Ele está revelando sua identidade como filho. Você não é um sobrevivente, você é um herdeiro. E herdeiros não vivem na ansiedade do que falta, mas na confiança do que já foi garantido. Todas as coisas não estão por vir, elas já foram providas. Você apenas precisa entrar no fluxo da ordem divina para experimentá-las. Jesus encerrou o Sermão do Monte com uma declaração poderosa em Mateus 7, 24, 25. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é Cristo, a casa é sua vida. E quando você busca primeiro o reino, você está edificando sobre a rocha. As tempestades virão, mas você não cairá, porque seu fundamento é inabalável. Hoje, neste momento, Deus está estendendo um convite. Ele está chamando você para sair da margem e entrar nas águas profundas da fé, para largar o controle e confiar completamente, para buscar primeiro o reino, não como religião, mas como relacionamento, não como obrigação, mas como prazer. Porque quando você descobre que Deus é melhor que qualquer coisa que Ele pode dar, você encontrou o tesouro escondido no campo, e por esse tesouro vale a pena vender tudo. Filipenses 3:8 captura esse sentimento. Paulo diz: considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Esse é o coração de alguém que busca primeiro o reino. As coisas perderam o brilho, o sucesso perdeu o encanto, o reconhecimento perdeu o valor, porque tudo empalidece diante da glória de conhecer a Cristo. E quando você chega nesse lugar, algo misterioso acontece. As coisas começam a aparecer sem você correr atrás delas. Oportunidades surgem sem você forçar portas. Provisão chega de lugares inesperados. Relacionamentos certos entram em sua vida. Saúde é restaurada. Propósito é revelado. Porque você entrou no rio da graça de Deus. E esse rio sempre flui em direção à abundância. Mas abundância no reino não é medida por quanto você tem, mas por quanto você reflete Cristo. Você pode ter pouco materialmente e ser riquíssimo espiritualmente. Ou pode ter muito materialmente e ser miseravelmente pobre espiritualmente. A verdadeira riqueza é ter Cristo. E quando você tem Cristo, você tem tudo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade.
Colossenses 2:10 diz que você está completo nele. Não falta nada. Tudo o que você precisa está em Cristo. Portanto, hoje se quebra toda a ansiedade que tem governado sua mente. Hoje se rompe toda a mentalidade de escassez que tem limitado sua fé. Hoje se destrói toda dúvida sobre a fidelidade de Deus, porque Ele que começou a boa obra em você há de completá-la. Filipenses 1:6 garante isso. Deus não abandona o que Ele começou. Ele não desiste dos seus filhos. Ele não esquece suas promessas. Você é amado com amor eterno. Você é escolhido desde a fundação do mundo. Você é selado com o Espírito Santo. Você é herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Você é templo do Espírito Santo. Você é luz do mundo. Você é sal da terra. Você é mais que vencedor. Você é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Tudo se fez novo. Essa é sua identidade. Não por causa do que você fez, mas por causa do que Cristo fez por você. E agora, com essa identidade restaurada, você está pronto para buscar primeiro o reino sem medo, porque você sabe quem você é, você sabe a quem você pertence, você sabe que seu futuro está seguro nas mãos daquele que venceu a morte. E se ele venceu a morte, o que ele não pode fazer por você? Se ele ressuscitou, que problema é grande demais para ele resolver? Se ele criou o universo, que necessidade é impossível para ele suprir? Isaías 41:10 sela essa verdade. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Essa é a promessa que acompanha aquele que busca primeiro o reino. Deus está com você. Ele é seu Deus. Ele te fortalece. Ele te ajuda. Ele te sustenta. Você não está sozinho. Você nunca esteve. Todas as coisas que você precisa já foram liberadas do céu. Já foram decretadas sobre sua vida. Já foram confirmadas pela palavra de Deus. O que falta não é a provisão, é o alinhamento. Busque primeiro o reino. Coloque Deus em primeiro lugar. Confie plenamente. Obedeça completamente. E observe como todas as coisas serão acrescentadas. Não porque você manipulou, mas porque você confiou. Não porque você mereceu, mas porque Deus é fiel. Levante-se e caminhe naquilo que Deus já declarou sobre a sua vida. Você não é escravo da falta. Você não é prisioneiro da ansiedade. Você não é refém das circunstâncias. Você é filho do rei, e filhos do rei não mendigam, eles reinam. Não na arrogância, mas na autoridade que Cristo conferiu. Mateus 6,33 não é uma promessa distante, é uma realidade presente para aqueles que ousam colocar Deus em primeiro lugar. Vá em paz, vá em fé, vá na certeza de que aquele que prometeu é fiel para cumprir. E todas essas coisas, todas mesmo, serão acrescentadas à sua vida, porque você decidiu buscar primeiro o reino, e essa decisão mudou tudo. Amém.